Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. A gente está lendo agora o livro de Deuteronômio e tem sido maravilhoso. Então, depois da oração, começa a nossa leitura e se você gostar, já compartilha com alguém, já curte, para que a gente continue a progredir no conhecimento da palavra do Senhor. Bora para a leitura? A Ti, Senhor, nós rendemos graças porque o Senhor é muito, muito bom. O Senhor nos ouve. Atende às nossas orações quando ela está sincronizada com a sua vontade e com o seu coração. Então nos faça compreender qual a sua vontade para as nossas vidas, para esses dias, para a nossa nação, para a nossa cidade, para o seu povo. Santo é o teu nome, Senhor, único digno de ser louvado. Pai querido, nós te amamos. Entregamos nossas vidas diante da sua, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é incrível, o Senhor cuida de nós assim nos pequenos detalhes. Quantos livramentos durante o dia o Senhor nos dá? Quantas vezes, Senhor, impede que o inimigo toque a nossa vida e a gente nem sabe. Como o espiritual está sempre agindo e a gente nem vê, para o nosso mover, para o nosso bem, para que possamos caminhar segundo a sua vontade, segundo sua direção. Glórias sejam dadas a ti, Senhor, porque tu és maravilhoso, tu és incrível, tu és um Deus grande. Oh, Deus, nós não vemos a hora de te ver no seu sublime trono, com toda a sua glória resplandecendo, com toda a sua glória tocando as nossas vidas. Nós te louvamos e te exaltamos porque o Senhor é bom, o Senhor é incrível, o seu amor é maravilhoso e a sua justiça é impressionante, Pai. Santo, santo, santo é o teu nome. Vem, Senhor, com o teu reino sobre as nossas vidas, que possamos aprender a viver segundo a tua vontade. Que a sua vontade seja soberana em nossas vidas, tanto aqui na terra como ela aí no céu, Pai. Obrigado, Senhor, porque tem cuidado de nós. Obrigado porque tem nos alimentado, tem nos dado trabalho, tem nos sustentado. Como somos gratos pelo Senhor. Mesmo nas dificuldades, vemos a sua mão tocando em nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. E nos ensina, Senhor, a perdoar aqueles que nos oprimem, aqueles que nos perseguem, aqueles que estão nessa terra para nos destruir, Senhor. Nos ensina a olhar para eles com compaixão, com amor, sabendo que o Senhor tem um propósito tanto para a vida deles como para a nossa, e que eles são colocados em nossas vidas com um propósito, Pai, para que cresçamos. Glória seja dada ao seu nome, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Nos livra, Pai, de todo mal. Nos mostra o seu caminho, nos guia, Pai, para que possamos viver uma jornada andando ao seu lado, contigo, e não só sendo abençoado por ti. Nos ensina a ser como Isaac, Senhor, um filho abençoado que tem, além das bênçãos, tem a sua presença. Não queremos ser como Ismael, Senhor, que teve a sua bênção, mas nunca teve a sua presença. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ensina, Senhor, a ver e a ouvir a tua voz, para que possamos compreender qual o real desejo do seu coração sobre as nossas vidas. Que toda glória seja dada a ti, Senhor. Espírito Santo, vem nesta manhã ministrar aos nossos corações através da sua palavra. Que haja compreensão de tudo que vamos ler, para que isso possa edificar e transformar as nossas vidas. Que não seja apenas uma leitura, mas que seja um estudo sobre a tua palavra e que possamos aplicar em nossas vidas tudo o que aprendemos com a tua palavra e um com o outro aqui, Senhor. Já comece a ministrar aos nossos corações, já comece a operar em nossos corações.
E como a gente já tem lido, Senhor, nos ensina a obedecer ao Senhor, a tua vontade, o teu querer. Vem, Espírito Santo, e controla as nossas vidas. E que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Jesus, tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus, porque naquela cruz, quando tudo estava distante, quando o Pai se afastou de ti, quando tudo, os nossos pecados estavam sobre ti, o Senhor não desistiu de nós. O Senhor tinha todo o poder, toda a autoridade, se quisesse, de descer ou de nem ir para a cruz. Mas por amor aos nós, Pai, por amor e obediência ao Pai, não desistiu de nós. E maravilhoso é saber que ressuscitou e que está voltando e que está ao ponto de vir e reinar de novo conosco aqui nesse local, Senhor. Que maravilhoso será o dia da sua glória e da sua vinda. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós desejamos a tua presença. Seja com a vida de cada um aqui presente, com os seus familiares. Eu não sei, Senhor, o que passa na mente, o que passa no coração de cada um, o que cada um tem passado nesses últimos dias, mas o Senhor conhece o coração de cada um aqui, que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha estar curando, que o Senhor venha estar transformando, que o Senhor venha estar dando sabedoria, que o Senhor venha estar dando conhecimento, que o Senhor venha estar dando discernimento de espírito, Pai, para que possamos compreender tudo o que o Senhor tem para nós nesses últimos dias. E que tudo seja para a glória do seu nome. Seja com aqueles que estão enfermos, que seja para uma restauração, uma cura e uma aproximação do Senhor. Mas que a sua vontade, Senhor, que a sua vontade seja soberana sobre as nossas vidas todos os dias, para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja honrado, porque teu é o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Isso aí. Então vamos lá. A gente está lendo Deuteronômio. Ana Lopes, seja muito bem-vinda. A gente faz a leitura da Bíblia e aí a gente entra num estudo, numa discussão. Se você sentir alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, é só abrir seu áudio e fica à vontade, tá bom? Então vamos lá. Deuteronômio 11. As grandes obras de Deus. Ame o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guarde os seus preceitos, os seus estudos, os seus juízos e os seus mandamentos. De novo, Moisés explicando, né? Eu acho isso muito bom. A gente tem que, eu leio Deuteronômio pensando em obediência, em Deus ter que ensinar, lógico, a uma nova geração, né? Mas mostrando para eles, cara, guarde os meus estatutos, guarde os meus mandamentos para que vocês sejam abençoados na terra que vou dar a vocês. Versículo 2: Considere hoje e não me dirijo aos filhos de vocês que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor, seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com os seus cavalos e os seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje. Eu acho bem interessante, tá vindo assim, é melhor falar antes que eu esqueça, mas os sinais, né, que Deus causou no Egito, as 10 pragas, vamos colocar assim, eu acredito que não foi só para mostrar para o Egito quem Deus era, mas para também trazer o povo hebreu à consciência de quem Deus é, porque eles estavam 400 anos escravizados
e acho que eles já não acreditavam tanto no poder de Deus como no início. Então Deus usa também, né, o seu poder, os seus sinais para mostrar para o povo hebreu quem ele era. E aqui ele novamente está lembrando aos filhos daquela geração quem ele foi e quem ele é, né? Versículo 5: Considerem o que ele fez no deserto até que vocês chegassem a este lugar. E ainda que ele fez com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu junto com os filhos deles, e também as tendas e tudo o que os seguia no meio de todo Israel, porque vocês viram com os seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Os benefícios da obediência. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes. Entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolongue os seus dias na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles. Terra que emana leite e mel, porque a terra da qual vocês tomaram posse não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes e depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, está sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Caraca. Se vocês de fato obedecerem os meus mandamentos que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor seu Deus e de servir de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei posto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acontecerá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, a terra não dará a sua colheita, e o pouco também será e o pouco tempo vocês serão eliminados de toda a terra que o Senhor lhes dá. Ponha estas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarre-nas como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos ombrais da sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias dos seus filhos na terra, que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque, deixa eu só desligar aqui. Porque se vocês de fato guardarem todos estes mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele, o Senhor expulsará todas essas nações e vocês tomarão posse de nações maiores
e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor, seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como ele já prometeu. A bênção e a maldição. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor, se Deus, que hoje eu lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje eu lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiverem levado para a terra da qual tomaram posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Esses montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam em Araba e em frente a Gilgal, junto aos carvalhos de Moré. Porque vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham o cuidado de cumprir os estatutos e juízos que eu lhes prescrevo. Glória a Deus. Nossa, ele estava alertando bem mesmo, avisando, se não cumprir os seus mandamentos, ele ia tomar tudo de novo, assim, ele ia cair em desgraça de novo, né? Prometeu certinho que não choveria, aí eles pagam pelo não obediência do que ele estava falando, das suas leis, estatuto. Aí ele corta a chuva e o povo ia ficar penando de novo, como se estivesse lá no Egito, de novo, escravo dentro da sua própria terra, sofrendo de novo. Porque às vezes deixa de passar para os filhos, né? Aí ele vai se desviando aos poucos. Vocês sabem que quando fala aqui no versículo 9, que fala sobre a obediência deles, né? E aí termina assim, da terra que mana leite e E mel. mel. É um pequeno detalhe que eu acho bem interessante, porque a nossa cultura, o leite é da vaca e o mel é da abelha. Uhum. Lá o leite não é da vaca, o leite é de cabra, e o mel não é de abelha, o mel é da tâmara. A tâmara que eles tinham lá em Canaã tinha sabor de mel. Então é bem interessante isso. Mas eu A gostei. fruta, né? Gostosa. É bem docinha mesmo, quando é bem produzida assim, da maneira certa, ela é doce, doce. E era uma especial que hoje eles estão começando a voltar a produzir. A que a gente conhece ainda não é a mesma. Não é, né? Mas eu achei bem interessante que a terra que o Senhor prometeu a eles, que ele fala, que ele compara, que não era igual ao do Egito, mas a terra da qual vocês tomarão posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. Quer dizer que o Senhor cuida. É terra da qual o Senhor, seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, está sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Pensa hoje, vamos esquecer o que eles vão viver hoje. O que é Jerusalém, Israel? Por que todo mundo quer aquele local? É um local, para pensar, as bênçãos de Deus estão lá. É um local próspero, mesmo eles sendo bombardeados, mesmo eles sendo perseguidos, mesmo a guerra estando eminente, todo dia Israel sofre ataque, todo dia. É que a mídia não transmite porque não interessa para eles. Mas todo dia Israel sofre ataque. E mesmo assim eles prosperam, continuam crescendo. Eles cultivam, cara, eles cultivam o próprio alimento. Então,
a bênção de Deus é tão grande sobre aquele local que não é daquela época. Ela dura até hoje e vai durar até a volta do Senhor, porque Deus assim prometeu. E aí a gente volta, né, à obediência. E aí a gente vê como o Delay falou, né? E como eu falei ali no começo, quando a desobediência vem até o profeta manda parar de chover. E aí eles começam a passar por escassez para Deus mostrar que Ele é o Senhor, né? Mas é bem interessante que quando a gente fala da justiça e da ira do Senhor, né? Quando a gente volta aqui sobre a maldição, sobre a desobediência, se a gente começar a prestar atenção no tempo que levou, como o Senhor é tão amoroso e ele cuida tão bem do seu povo, que ele manda vários profetas, manda juízes, para que haja arrependimento, para que haja conversão, para que haja mudança de rota, para que eles voltem para o caminho. E muitas vezes Deus manda seu profeta, se arrependam, volta. Jeremias chegou a ser jogado num poço por causa disso. E assim, e mesmo assim o povo uns se arrependiam e outros continuavam desobedecendo, continuavam adorando outros deuses. Uma vez eu ouvi, a gente às vezes acha as leis que é colocada no Antigo Testamento para que os judeus seguissem eram muito severas, eram difíceis de ser cumpridas. Comece a estudar a lei dos povos que estavam em volta, onde todo primogênito tinha que ser sacrificado. Começa a ver onde para agradar ao Deus deles tinha que ter orgias, tinha que ter sacrifícios, tinha que ter morte. Então, se a gente começar a estudar as leis, né, como viviam os outros povos, a lei do Senhor, ela é suave, ela é maravilhosa para o cuidado dos seus. Então, para que eles não se desviassem, para que eles não se perdessem, Deus está o tempo todo lembrando: olha, vocês vão atravessar o Jordão. A terra que eu prometi aos seus pais, eu darei a vocês, e olha que incrível, eu darei pronta. Vocês não vão ter que construir cidade, casas, nada, já está tudo pronto para vocês chegarem e tomar posse. Só que vocês precisam tirar aquele povo de lá para que eles não influenciem vocês, para que eles não levem vocês para um outro caminho. Esse negócio de influência, a gente estava conversando com a Márcia, sexta-feira a gente estava ensaiando, e o maestro que ensaia, a gente não gosta muito de quando a gente fica conversando, né? Afinal de contas, não rende o ensaio. E aí sentou uma pessoa do lado dela e conversa. E ela quase tomou um ralo por causa da outra pessoa. Então, para você ver como às vezes, sem a gente querer, a gente é influenciado pelas pessoas que estão ao nosso redor e acabamos pagando o preço por isso. Então, temos que tomar cuidado com quem a gente anda, com quem a gente está, e que lugar que a gente está. Não estou falando que a gente não deve ir evangelizar, transformar pessoas, mas a gente tem que tomar cuidado para que eles não sejam influência em nossa vida, e sim nós sejamos influência na vida deles. Então precisamos, assim como o Cláudio Duarte fala, às vezes ele diz que vai rever amigos antigos e quando ele chega, o assunto muda. Por quê? Porque ele é autoridade e ele impõe esse respeito àquelas pessoas. Então o assunto muda. O assunto que seria de bebida, de festa, de mulheres, de qualquer outra coisa ali no meio daqueles homens, quando o Cláudio Duarte chega, ele fala, o assunto muda na hora. Por quê? Porque eles sabem quem ele é e que ele é autoridade. O que a gente tem feito quando a gente chega? A gente tem sido influência na vida das pessoas ou a gente tem sido influenciado por esses? Então eu gosto muito, tenho gostado muito dessa leitura sobre obediência e influência dos outros povos. Precisamos tomar esse tipo de cuidado. A desobediência também é tanta, né, dele que ele, assim, eles não obedecem, e é o que a gente leu aqui nesse capítulo, por exemplo, é o que está acontecendo hoje em dia. É tanta fome em todas as nações, né? Todos os países têm fome, então vem desobedecendo, desobedecendo, e o povo está perecendo e não aprende, tipo assim, não pratica,
não obedece, e aí você vê todos os anos aí, sei quantos milhões de gente passando fome. Por quê? Porque a desobediência vem faz tempo e tá sempre avisando, as pessoas tá sempre, tem os orientador, professores, pastores, tudo, mas é um povo, assim, que fala, parece com as coisas da boca para fora, né? Ninguém ouça, nem que o cara fala até de brincadeira às vezes, mas na verdade, uma brincadeira que é a mais pura verdade. Ninguém. Todas as nações têm gente passando fome, morrendo de fome, passando muita necessidade, porque a desobediência a Deus que já vem há muitos anos. Então, o que acontecia lá naquela época está acontecendo igualzinho hoje. É bem no ponto mesmo. Eu, Bem isso mesmo. eu acho interessante que ele começa falando para a gente demonstração de sentimento, né? Amarás pelo Senhor teu Deus. Uhum. E aí depois que ele fala o que a gente tem que fazer, né? Que é amar o Senhor teu Deus e guardar as tuas ordenanças. Aí se a gente vai lendo, tipo no versículo 6, ele dá o exemplo do que ele fez ali, né? Com os filhos de Eliabe, como mostrar a justiça dele, né? Como que ele age através da justiça dele. Aí quando ele chega no versículo 8, ele dá outra ordem, que é guardar. Começa mandando a gente amar ele acima de, né? Amar, depois mostra a justiça dele como que ele é justo, dá recompensa segundo as atitudes de cada um, e aí depois ele manda que a gente venha guardar. Mas guardar o quê? Os mandamentos, né? Porque se a gente não guardar os mandamentos, a gente não tem como exercitar esse amor verdadeiro que ele manda lá no começo. E aí, quando a gente chega no versículo 12, a gente já vê a promessa, né? Que é a terra que o Senhor teu Deus tem cuidado, né? Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. A promessa é uma terra que ele cuidou e que vai nos dar. Só que aí, quando a gente chega no 27, ele fala assim, ó, a benção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Condição. Para que a gente possa ter essa benção, a gente tem que cumprir os mandamentos. Aí no 28 vem uma recompensa. Porém, a maldição, se não cumprides os mandamentos do vosso Deus. Porém, a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviastes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecereis. Vai ter uma recompensa, que ele já deu um exemplo lá no 6, né? Que aconteceu com os filhos de Eliabe. E aí, no final, no 32, ele fala assim, ó, tendo, pois, cuidado em cumprir de todos os estatutos e juízos que hoje vos ordeno, condição novamente para que possa ter o quê? A recompensa. Então, se resume tudo isso mesmo que o senhor tem falado, é obediência, amor, né? Que é o amar a Deus, para que a gente possa ter a promessa. Ele está sempre reforçando a obediência e dando a recompensa, né? Todo versículo ele dá um exemplo. Ele dá os exemplos, né? A recompensa boa, a terra que ele preparou, que ele cuidou, e também o exemplo da recompensa ruim, né? Segundo as nossas atitudes. Tenham cuidado de obedecer a todos os decretos e ordens nossas. E hoje estou dando a vocês. Ele está sempre alertando para obediência mesmo, todo o tempo. Um ele manda a gente guardar, no outro ele manda a gente ter cuidado, né? Sim. Olha só. Zelar por aquilo, né? Sempre. Eu tenho um comentário aqui que eu acho bem interessante, que ele fala assim, que o Senhor continua mostrando ao seu povo que a obediência aos seus mandamentos era o caminho seguro para a prosperidade na terra prometida, na terra da promessa. Enquanto que o Egito havia escassez de água, sendo o Nilo seu principal fonte em Canaã, havia chuva abundante, caso o povo obedecesse aos seus mandamentos. Então, realmente é isso. Precisamos amar ao Senhor, precisamos obedecer ao Senhor, para que a sua promessa, para que tudo aquilo que o Senhor tem guardado para nós seja promessa, né? Eu costumo dizer assim, que muitas vezes
a promessa do Senhor cumprida no tempo errado, muitas vezes se torna maldição em nossa vida porque a gente não está preparado. Então, o povo andou no Egito, andou no deserto por 40 anos, porque se eles entrassem na terra, aquele povo não estava preparado para receber aquela promessa. Então, talvez aquilo fosse maldição para eles. E então, uma nova geração se levantou, um povo que estava com o coração voltado ao Senhor. Aqui Moisés, então, está lembrando eles de tudo, para que eles entrem na terra prometida, lembrando que eles precisam obedecer ao Senhor, que eles precisam guardar os mandamentos de Deus, para que as promessas do Senhor sejam derramadas sobre a vida deles constantemente. Então é necessário amar ao Senhor, se cuidar, para que haja essa condição, né? Eu gosto muito porque a gente precisa entender sempre, as bênçãos de Deus vêm com uma condição. Vocês tomarão posse da terra prometida se me obedecerem, se meditar sobre essa palavra dia e noite, se guardarem no coração. Quando a Neide estava falando sobre isso, eu lembrei que Jesus fala, né? Se você me ama verdadeiramente, guarde as minhas palavras. Guarde os meus mandamentos, né? Guarde o que eu vos ensino. Bom dia, Éder. Beleza? Bom vê-lo aqui, meu irmão. Vamos para o próximo, então. Deuteronômio 12. Eu queria contribuir um pouquinho ali na parte nós estamos falando, e essa palavra obediência, ela fala muito comigo, porque há um ano atrás, faz 1 ano e 3 meses que eu estou em Porto Murtinho, e o Senhor falou conosco, primeiro falou com meu esposo, e depois falou comigo, sobre nós sairmos de Maracaju, né, uma cidade que é próspera, uma cidade que vem crescendo a cada momento, para nós virmos para Porto Murtinho. E depois disso, né, ele confirmou com profetas, houve na palavra, enfim, houve confirmações. E o senhor acredita que muitas pessoas duvidaram, né, que o senhor falou conosco sobre isso? Por quê? Porque nós tínhamos uma vida estabilizada, né, nós estávamos muito bem financeiramente, e nós tínhamos que sair de lá e vir para Porto Murtinho. E meu esposo, ele é daqui. E meu esposo não gostava, né? A gente vinha na Engazeira, é uma colônia perto do pesqueiro do Zeca, e ele não vinha para Porto Murtinho, porque ele realmente não gostava. E ele tinha umas lembranças desagradáveis. O esgoto, na época aqui, ele era aberto, então quando pensava em Porto Murtinho, pensava-se naquilo na cabeça dele. Enfim, e aí nós falamos com o nosso líder, com o nosso pastor, e ele não acreditou. Assim, você viu no semblante dele. E ele achava, até ele queria dar para nós um cargo para liderar casais, enfim. E havia um rema, né? E então, o rema é um estudo bíblico, como se fosse uma faculdade de 2 anos. Então, parte teológica. E nós viemos, porque Deus falou. E Deus tem nos honrado grandemente, sabe? Cada dia, cada momento, Ele tem nos honrado. E a nossa casa, o que aconteceu? Nós precisávamos vender a casa para poder vir, porque senão, como a gente ia vir sem dinheiro? E o Senhor fez com que um senhor aparecesse e comprasse tudo num contrato. E agora esse senhor não cumpriu o contrato. O que aconteceu? A nossa casa foi devolvida, porque estava no contrato, né? Se não pagasse, estava escrito lá. Está escrito. E ele não cumpriu, ele pagou 2 vezes só, e depois ele não conseguiu cumprir, enfim. E aí a casa devolveu. Então, o que eu vejo? Que o Senhor realmente ele tem o propósito dele e a gente precisa obedecer. Mas se nós ficássemos com medo, vem a parte obedecer, né? Deus manda fazer isso, vai lá e faz. Então, aí você fica com medo. Não, eu não vou. Será mesmo? Não, mas se o Senhor falou, por que a gente tem que ter esse tal do medo? Na verdade, o medo é um espírito, né? Mas enfim. E eu fiquei pensando. E a parte da obediência trabalha muito comigo, porque trabalha na minha casa com meu esposo, né? Então, se o senhor fala, honra seu esposo, obedece seu marido, então eu tenho que fazer, porque é uma ordenança, eu tenho que obedecer.
ore pelo seu líder, faça isso. E aí, às vezes, a gente fala, não vai fazer não. E aí a gente perde a promessa. Então, e Deus tem trabalhado muito na nossa vida, enfim. É muito longo o meu testemunho, mas é isso que eu queria contribuir. Sobre a obediência. A obediência eu vivi, e eu quero viver sempre essa obediência com o meu pai. Porque isso eu passo e passei na pele. Eu sinto isso, mas não é fácil, né? Eu não vou falar para vocês que é fácil, porque obedecer não é fazer a minha vontade, né? Eu queria contribuir com esse testemunho. Mas se a gente pegar lá, desde Jesus, né? Jesus fala que não seria fácil. Em nenhum momento, então, quando você está num lugar, numa igreja que fala que tudo será fácil, que depois que você aceitou Jesus, tudo será muito bom, tudo será muito maravilhoso, não está escrito isso na Bíblia em lugar nenhum. Assim, ele fala que haverá aflições, que haverá luta, que haverá batalha, e ele fala, tem de bom ânimo, pois eu venci. Então você também vencerá se estiver comigo, eu estarei com você. Quando haver luta, quando haver batalha, eu estarei com você, tem de bom ânimo. E sobre obediência, é bem interessante que, com o seu testemunho, a gente percebe assim, para obedecer a Deus, a gente precisa aprender a ouvi-lo. Então a gente tem que guardar os seus mandamentos e estatutos para ouvi-lo. Essa é a maneira de obedecer ao Senhor. Vamos lá para o 12? Tá Vanderlei, está fechado. desligado o seu áudio. O fardo só fica com a sua obediência individualmente, o fardo só fica mais leve, né, Éder? Só fica mais leve um pouco, não que é fácil. Igual a Marisa falou aí, não é fácil mesmo, mas se torna um fardo bem mais leve quando você tem obediência individualmente cada um. É porque a gente vê as bênçãos de maneira diferente. Quando buscamos ao Senhor e começamos a obedecer, aquelas frustrações já não são mais. O seu olhar é outro. A sua recompensa é outra. Então, hoje eu vivo minha vida não pensando muito na recompensa que a gente tem aqui. Lógico, a gente quer prosperar, a gente quer ter o alimento em casa, a gente trabalha para isso e faz as coisas. Mas a gente sabe que o que a gente faz, a nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa está guardada quando ele voltar. Então, quando a sua mente busca isso, os seus pensamentos são outros. A sua obediência é outra. O seu discernir das coisas é outro. Se a recompensa fosse aqui, né, Éder? Todos iriam querer, né? Sem olhar o além, né? Seria muito fácil, né? Vamos dizer assim. Então, por isso que a recompensa não é aqui. A gente vai passar realmente por tribulações, por questões que muitas vezes não é fácil de passar. Mas o Senhor está conosco e é isso que faz a diferença. É fantástico, né? Muito bom. Vai para 12? Isso. Vou ler. Tudo bem? Sim. Deuteronômio 12. O único local de adoração. São estes os estatutos e os preceitos que terei cuidado em observar na terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu, para a possuirdes por todos os dias que viverdes sobre a terra. Certamente destruireis todos os lugares em que as nações que haveis de subjugar serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. E derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, queimareis a fogo, e seus acerins abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagarei o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas recorrerei ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher de toda a vossa tribo, para ali pôr o seu nome, para a sua habitação, e ali vireis.
A esse lugar trarei os vossos holocaustos e sacrifícios e os vossos dízimos e ofertas alçadas da vossa mão, e os vossos votos e ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrarei, vós e a vossa casa, em tudo que puserdes a vossa mão, no que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que lhe parece aos olhos. Porque até agora não entraste no descanso na herança que o Senhor vosso Deus vos dá. Mas, quando passardes o Jordão e habitardes na terra que o Senhor vosso Deus vos faz herdar, ele vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguro. Então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada à vossa mão, e tudo o que de melhor oferecerdes ao Senhor em cumprimento dos votos que fizerdes. E vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos e vossa filha, vossos servos e vossas servas, bem como o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Guarda-te de ofereceres os teus holocaustos em qualquer lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali fará tudo que eu te ordeno. Todavia, conforme todo o teu desejo, poderás degolar e comer carne dentro das tuas portas, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que ele te houver dado. Tanto o imundo como o limpo comerão dela, como da gazela e do veado. Tão somente não comerás do sangue sobre a terra, o derramarás como água. 17. Dentro das tuas portas não poderá comer o dízimo do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, nem qualquer das tuas ofertas votivas, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Mas os comerá perante o Senhor teu Deus no lugar que ele escolher, tu, teu filho, tua filha, o teu servo, a tua serva, e bem assim e levita que estará dentro das tuas portas, e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo que puseres a mão. Guarda-te que não desampare o levita por todos os dias que viveres na tua terra. Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te prometeu, e tu disseres, comerei carne, porquanto tens desejo de comer carne, conforme todo o teu desejo poderás comê-la. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, então degolará do teu gado e do teu rebanho, que o Senhor te houver dado, como te ordenei, e poderás comer dentro da tua porta conforme todo o teu desejo. Como se come a gazela e o veado, assim comerás dessas carnes. O imundo e o limpo igualmente comerão delas. Tão somente guarda-te de comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não o comerás sobre a terra, o derramarás como água. Não o comerás para que te vá bem a ti,
e teus filhos depois de ti, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. 26. Somente tomarás as coisas santas que tiveres a tua oferta votiva e irá ao lugar que o Senhor escolher. Oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus, porém a carne comerás. Ouve e guarda todas essas palavras que eu te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para sempre se fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus exterminar diante de ti as nações aonde estará entrando para possuir, e as desapossares e habitares na sua terra. Guarda-te para que não te enlace para as seguires, depois que elas forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca de seus deuses, dizendo: de que modo serviam essas nações os seus deuses? Pois do mesmo modo também farei eu. Não farás assim para com o Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele detesta fizeram elas para com os seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimam no fogo aos seus deuses. Tudo o que te ordeno observarás, nada lhe acrescentará nem diminuirá. Então a gente vê de novo, né? Cuidado do Senhor com os seus detalhes, né? A gente pega ali o lugar de culto, né? E é bem, para entender bem isso, é lendo Levíticos, né? Tudo que os detalhes que Deus dá, das coisas que deve ser feita, como deve ser feita, local, como, para quem, né? E é bem interessante que ele deixa bem claro várias vezes, né? Não beba do sangue, que o sangue é vida. Não beba do sangue. Coma da carne, mas não beba do sangue, porque o sangue é vida. E aí eu quero deixar bem claro para vocês que quando a gente come carne mal passada, aquilo não é sangue, tá? Aparece sangue, mas é uma proteína que sai da carne, porque todo animal que a gente come hoje, quando ele é morto, a vaca, por exemplo, depois de morta, ela é pendurada para que todo o sangue escorra. Então, todo o sangue mesmo dela, que é o sangue, que é o que passa na veia, né? Que é aquilo ali é escorrido para não ser, e não é vendido, né? E aí aquele vermelho da carne, aquilo ali tudo é uma proteína. E ali no final ele termina falando sobre idolatria, né? Então precisamos tomar cuidado porque no dia de hoje vão trazer para hoje essas idolatrias, a volta a adorar outros deuses, vamos colocar assim, deuses estranhos, um deus estranho está voltando a acontecer. Não é como naquela época que Deus, eu estou batendo nisso há alguns tempos, porque é o que Deus tem colocado no meu coração, que como naquela época os deuses tinham nome, né? O deus de Cananeu, dos filisteus, cada um tinha seu nome ali, e eles adoravam esses deuses e sacrificavam e tal, eu fazia. Hoje nós temos também esses deuses, mas todos eles se chamam Deus. Então a gente tem que ficar muito atento se o local que a gente está indo, se as pessoas que a gente está ouvindo, se elas realmente adoram ao Deus de Israel, ao Deus único, ao Deus criador, ao Deus que fez todas as coisas, ao Jesus que voltará, ou a um Deus que eles criaram com distorções da palavra, com distorções de conhecimento, para enganar e para alegrar a sua alma
vamos colocar assim, quantas religiões hoje, elas estão simplesmente para alegrar a sua alma, alegrar você. Afinal de contas, você teve uma semana super difícil e no domingo, quando você frequenta a igreja, você tem que ouvir uma palavra animadora, algo que te faça passar mais uma semana feliz. E não é isso que a palavra do Senhor traz. A palavra precisa trazer conhecimento. Ah, Éder, então tem que passar uma semana infeliz. Não. A sua semana pode ser feliz, mas precisa ter firmada nas promessas do Senhor, nas obediências. Haverá lutas, mas também haverá alegrias, também haverá promessas, também haverá abundância, né, de leite e mel. Mas para isso eu preciso obedecer, e muitas vezes é preciso mudar de rota, né? Muitas vezes é preciso sair daquilo que nos agrada tanto, né, como a Marisa falou. Precisa sair de algo assim que já está bom, de algo que já está preparado. Pô, eu já tenho minha casa, estou estabilizado aqui. Por que que eu vou me locomover para um lugar que eu não sei o que vai acontecer, não sei como será, não sei o que vou enfrentar? Aí entra aquele medo, será que vai dar certo? E muitas vezes Deus manda a gente sair da caverna, né? Eu volto lá no profeta Elias, que ele fez coisas incríveis. Aí Jezabel falou que ia matar ele, ele se esconde na caverna. E Deus vai lá e fala 2 vezes com Elias, manda o anjo e fala: ô, sai da caverna, cara. Elias, não, tá todo me perseguindo, não tem mais ninguém que adore ao Senhor, somente a mim. Elias, sai da caverna que eu separei 7.000. E Elias não sai. Aí Deus se irrita com Elias e fala: Elias, sai da caverna, unge fulano como rei, unge o outro fulano como rei, né? Eram 2 reinos, né? E levanta Eliseu como profeta, que a sua função aqui já era, acabou. E aí a gente acha assim, nossa, Deus gostava tanto de Elias que o arrebatou, né? Levou. Não, Elias estava desobedecendo ao Senhor. Então, para ele parar de atrapalhar o que o Senhor queria fazer naquela época, Deus o levou. Muito louco, né? Pensar dessa forma. Mas e ele ainda, e olha que a desobediência dele foi grande, porque ele só ungiu Eliseu. Eliseu que teve que ir lá depois e ungir os outros deuses, os 2 reis para se tornarem rei. Então, precisamos sair da caverna muitas vezes, precisamos estar atento para obedecer ao Senhor. E muitas vezes podemos caminhar uma jornada obedecendo ao Senhor e lá no final, por medo de alguma transformação ou de alguma coisa, acabarmos a desobedecer ao Senhor. E aí Deus nos tirar do propósito e colocar outro. Eu costumo dizer assim, Deus está falando comigo para ir lá falar com fulano. E eu tô aqui relutando. Será que é o Senhor? Acho que é coisa da minha cabeça. Ah, eu não vou. Mas o que que eu vou falar? Eu não sei o que que eu tenho que falar para aquele cara. Deus fala, vai, cara. Porque quando você começar a ir, Deus vai te dar o que é para ser falado. Mas aí você não vai. Você acha que Deus vai ficar assim, poxa vida, o Éder não foi. E aí a bênção que eu tinha para aquele fulano se perdeu. Deus conhece seu coração. Ele te deu uma oportunidade, você não foi, ele vai levantar outro. Outro vai lá, vai passar a bênção para aquela pessoa e com certeza também vai receber algo, vai receber a bênção. Então, muitas vezes, pelo nosso medo, pela nossa dúvida, pelo nosso coração, que não está voltado ao Espírito, desobedecemos ao Senhor. E aqui, voltando Éder, um pouco. isso que você está falando, olha só, isso realmente, isso é verídico. Por quê? Falou comigo, o senhor falou comigo assim, você pode ficar, se você não quiser ir, você tem sua escolha, você pode ficar em Maracaju, tudo vai continuar igual, mas eu vou levantar outra pessoa. Meu Deus, falei, como? Como que eu, né? Eu pensei assim, minha mente mesmo, eu pensei, não, senhor, eu quero. Se o senhor tá mandando, eu vou. Então, é poderoso, isso mesmo. Se você não vai, outro vai, né? Então, maravilhoso. E eu quero, né? Com certeza. É interessante, né? Porque em Deuteronômio, como está sendo ensinado para essa nova geração, né? Desde o início de Deuteronômio, o Senhor está falando
para não adorar outros deuses, né? Vira e mexe ele está trazendo isso, né? Quem é da área da educação sabe a importância da repetição para o aprendizado, não é? O Senhor, mesmo assim, o Senhor está falando, falando e falando. E repetindo, repetindo. E achei interessante, até o Éder falou, né, do cuidado que a gente tem que ter hoje em dia, das pessoas das quais estamos ouvindo, ou dos lugares, ou das igrejas que estamos frequentando, porque muitas vezes coisas que são necessárias de serem faladas, que não agradam realmente após uma semana inteira de batalha, chegar num final, num domingo, de escutar, mas que são necessárias. E aí fecha com esse capítulo 32, com 32, na verdade, com o versículo 32, onde ele coloca: tudo o que te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Ou seja, não é para inventar coisa da sua cabeça ou coisa que não está na palavra, regras e doutrinas mas eu acho que é bom fazer dessa forma. Não, você não acha, está na palavra? Não, não está. Então não é para acrescentar. Mas eu não vou falar isso, porque senão o povo não vai vir na minha igreja. Não, meu amigo, não é para diminuir, é para falar o que tem que ser falado. Então é bem interessante, porque no final ainda ele coloca isso, né? Ó, não acrescente e não diminua nada. Tudo que eu estou lhe ordenando. Interessante, né? É o resumo, tudo isso em obediência, né? Sempre indo para o lado da obediência. Obedeça o que está na palavra, né? Está escrito. Você acaba de aprender e ler e buscando o conhecimento da palavra. Aí chega lá, vai inventar coisa diferente, né? Que resume bem mesmo. Explica bem que não aumenta e nem diminua nada. Quer dizer, obediência total, sempre. Sabe o que é interessante também, Diego, acrescentando aí o que você está falando? Que se você vê no 30, ele fala assim, né? Na verdade, no 29, começa assim: quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, onde vais, e possuí-las, e as possuireis, e habitareis na sua terra. Ele está falando aqui que Deus vai, tipo assim, purificar aquela terra, um exemplo, né? Para que aquele povo possa habitar ali. Mas aí no 30 ele fala assim, ó: guarda-te, que não te enlaces, seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti. Ou seja, a palavra enlaces aqui é como se fosse uma armadilha, né? Guardes para que não caia na armadilha depois que forem destruídas diante de ti. E que não perguntes acerca dos seus deuses. Deuses, letra minúscula, dizendo: assim como serviram estas nações, os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Ou seja, eu vou purificar a terra, mas cuidado para a sua curiosidade não ser tão grande acerca das coisas que esse povo pratique, que você se contamine ao ponto de querer fazer igual. Começar a adorar a esses deuses, né? Porque aqui ele fala assim, ó: e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram estas nações, os seus deuses, do mesmo modo eu vou fazer. Pegar o exemplo que aquele povo estava, tipo assim, estavam demonstrando, estavam fazendo, e começar a seguir. Muitas das vezes, inconscientemente, pode acontecer isso. Uma coisa que o Pablo sempre fala, né? A ambiência fala muito sobre você e as pessoas com que você conversa também falam muito sobre você, né? Então, assim, que tipo de influência eu vou passar para o outro, ou qual que é a influência que eu vou tirar do outro? Porque aqui quando ele ainda fala enlace, tipo assim, ó, é uma armadilha, cuidado, né? Para que você não esteja a tal ponto de que você querer fazer igual o outro, querer adorar esses deuses que eles adoram, né? Isso aqui chamou muito a minha atenção também. Sim. E no 31, quando ele completa falando, né? Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles e seus deuses. Pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Olha só, tudo que esse povo fez foi abominável ao seu Deus, ou seja, ao seu Deus que é o verdadeiro.
Deus com letra maiúscula, Uhum. né? E era abominável aos olhos do seu Deus. Aí ele dá o exemplo que até os filhos, eles queimavam, né, como sacrifício, como várias vezes o seu Éder já explicou, que eles, né, eles chegavam a queimar os próprios filhos, vamos dizer assim, como sacrifício aos deuses que eles criam. Então Deus deu exemplo. Tudo que esse povo faz é abominável aos meus olhos. Então cuida para que inconscientemente, através da curiosidade, você não esteja praticando as mesmas coisas que eles. Eu achei interessante. Interessante, porque aqui ele fala, né, que, na verdade, ele vai acabar com toda a parte de adoração, onde eles faziam as adorações, o Senhor vai destruir, quer dizer, que é para ser destruído, né, vai queimar, vai derrubar as colunas, e aí chega nesse versículo que você falou aqui, né, que você relembrou, de não vamos dizer assim, na verdade ali é para também não se misturar com o povo, né? Não Não, disso, e né? não acabar também casando ou se relacionando também com o povo, né? Que é uma forma de enlaçar-se, né? Para não o quê? Para não contrair Vamos dizer assim. desses costumes, né? Para não contrair desses costumes e nem também nem ficar curioso por perguntar, porque é por ali que é como aquele ditado, né? De curiosidade o peixe morre, né? Ou o peixe morre pela boca, alguma coisa assim. Né? A pessoa fica curiosa, deixa eu ir lá ver como é que é. Mas como é que você adorava? Pronto, já deu a abertura, né? Então o senhor está alertando aqui, né? Bem interessante. Aqui tem até uma citação, tipo assim, um exemplo que ele fala acerca desse versículo, que está no livro de 2 Coríntios 6, 14, 17, que vai dizer assim, ó, jamais vos coloqueis em julgo desigual com o descrente, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode estabelecer entre o crente e o incrédulo? E o que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário de Deus vivo, como declarou o próprio Senhor. Habitarei neles, e entre eles caminharei, servirei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aí no 17 vai dizer assim, ó, portanto saia do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toques em nada que seja impuro, e eu vos recebereis. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Poxa, Deus destruiu tanto aquele povo, né, gente? Orientou tanto. Meu Deus. E hoje não é diferente, né? Então, hoje não é diferente. A gente continua, assim, o mundo está aí falando e muitas pessoas estão dando ouvido ao mundo. Né? Continua dando ouvido. Ao ponto de achar que o errado é o certo, né? Deus andava com ele todo o tempo, dando exemplo. Mas pensa comigo, como que é com o filho? Quantas vezes a gente tem que repreendê-lo na mesma coisa e ele continua fazendo aquilo? Até que ele adquira amadurecimento e comece a tomar suas próprias decisões. E aí, o que nós pais podemos fazer? Aí é só aconselhar, a gente já não dita mais a regra. Então eu vejo Deus a mesma coisa. São filhos onde ele está doutrinando, onde ele está ensinando. Chega a um ponto que eles começam a andar com suas próprias pernas. E Deus fala, beleza, vocês querem seguir esse caminho? Pode seguir, mas eu não vou estar com vocês. Igual a fé, né? Como que eu estou usando a minha fé? A que ponto como que eu estou exercitando a minha fé? Então eu vejo para hoje, cara, para nossa vida. Precisamos amadurecer todos os dias. Precisamos elevar o nosso nível. Precisamos buscar a palavra do Senhor para que possamos evoluir. E evoluir na fé, evoluir na graça, evoluir no reino, sabe? Né? Só que é diário. Não é domingueiro. Isso. O domingueiro não cresce. A intimidade, o relacionamento
com Deus é diária. Não tem alicerce, né? Sempre vai estar faltando algo, sempre vai estar em busca de algo, porque ainda não está, tipo assim, alicerçado literalmente no Altíssimo ali, no esconderijo, nos princípios, na palavra. Então, sempre eu vou precisar que alguém me fale algo, sempre eu vou precisar que alguém me ensine algo, porque eu não estou na fonte realmente, né? Sendo alimentado nela. Vamos dizer E assim. esse alicerce, eu acredito que ele só vai ser concluído com a volta de Cristo. Então, onde realmente vamos adorá-lo plenamente, né? Mas a nossa busca ao Senhor tem que ser diária. É uma leitura, é a oração, precisa ser diária. A Neide falando sobre fé, me lembrei de algo também, sobre eu estava indo ao trabalho, e o Senhor falou comigo no carro, que a fé, ele fez fiz uma analogia com isso, porque ele me disse assim, que a fé ele colocou como criança, como adolescente, como um adulto e como um ancião. Olha só isso, foi muito bom, porque eu entendi, porque eu achava que as pessoas teriam que ter a mesma fé que eu, teriam que crer da mesma forma que eu cria, na forma com intensidade, ou às vezes eu ainda estava um pouco a menos. Eu creio que naquela época eu estava como adolescente, estava meio rebelde, né? Então, Neide falando, eu lembrei disso. E quando eu falo assim que Deus fala comigo, né? Eu não sei se talvez alguém pensa que, mas a Marisa, enfim, às vezes na minha cabeça isso, enfim. Mas é que primeiro fala comigo, né? Depois eu compartilho com os irmãos, porque senão eu fico falando, né? Então, quando eu falo um testemunho, compartilho com vocês, é algo que o Senhor realmente falou comigo, e aí a palavra é assim, né? Quando a gente vai ministrar a palavra vem primeiro para nós, depois para os nossos irmãos. Eu vejo também aqui que, como o senhor Éder falou assim, né, que vai chegar quando a volta do Senhor Jesus. Mais um exemplo, o que fazer para que tenha essa plenitude de, vamos dizer assim, de intimidade até a volta? É a comunhão com Cristo. Porque, assim, enquanto eu não tiver essa consciência que eu, independente da igreja, de estar aqui nas manhãs com a gente nesse compromisso com Deus, de conhecimento da palavra, eu ter a minha intimidade, eu ter a minha particularidade com o Espírito Santo, eu ter essa busca constante, diária. Se não houver isso para mim, o que vai me acontecer? Eu vou ser como esse povo aqui, vou ter todo esse conhecimento, vou ter todo esse entendimento, mas não vou viver isso na minha vida, no dia a dia. Porque, como ele fala aqui, a gente acabou de ler no 11, né? Amarás ao Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos. Então, como que eu vou conseguir amar alguém que eu não conheço? Como que eu vou conseguir amar alguém que eu não tenho intimidade com esse alguém, para entender como que esse alguém é na minha vida? Então, assim, o que eu vejo muitas das vezes que a falta dessa intimidade, dessa comunhão, é que nos impede de, muitas das vezes, viver os estatutos e tomar posse das promessas. Enquanto estou aqui, enquanto eu vivo aqui. Então, uma das coisas que lê no livro de Deuteronômio tem trazido muito para mim é acerca da intimidade com Deus. É acerca da minha comunhão com Ele, para que eu não possa, durante o meu percurso aqui, durante cumprir o propósito do meu chamado, os meus olhos comecem a contemplar, ter curiosidade e acabe caindo nos enlaces, né? Como ele fala aqui no 30, das armadilhas. E aí eu inconscientemente comece a idolatrar, a servir e a adorar outros deuses e coloque no lugar que era do Senhor outras prioridades. Então, uma das coisas que, lendo esse livro, está trazendo muito para mim, eu tenho praticado isso, é a comunhão, a intimidade. Igual as últimas semanas que a gente começou a ler, foi muito interessante, porque eu aumentei o meu jejum. Antes eu estava uma vez na semana, tal. Então, assim, nas semanas passadas mesmo, eu tive a necessidade de fazer jejuns maiores, de buscar mais isso. E hoje é algo tão assim que, um exemplo, sábado acabou meu expediente, eu saí para comer um espetinho com minha amiga e sentei ali e tal.
tinha um som lá de violão, eu falei, cara, mesmo eu estando aqui, nada disso me incomoda. Tipo assim, não é que incomoda que tá me fazendo bem, mas eu estava ali conversando com ela, curtindo o momento com ela, conversando. E eu falei, interessante, cheguei em casa, voltei, fui orar, agradecer a Deus pelo dia que eu tive, uma minha comunhão com ele antes de dormir. Então, assim, hoje eu entendo o seguinte, a minha prioridade tem sido ele, independente de qualquer coisa ou pessoa, ou situação que eu venha viver. Então, isso que eu acho interessante, que a gente, quanto mais a gente busca comunhão com ele, quanto mais a gente busca entendimento com ele, mais a gente tem discernimento das coisas, né? E mais sensível à voz dele, ao agir dele. Eu falei demais. Desculpa, isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Não tem como. Eu costumo. A gente estava até discutindo isso domingo de manhã numa EBD sobre sacerdócio. E eu foco o sacerdócio hoje como adoração, como intimidade. Então, nós todos, a partir de que Jesus morreu, o véu se rompeu, nós todos temos esse direito de sacerdócio de chegar diante do Senhor, porque no Antigo Testamento, depois de tudo isso daqui, na verdade, nessa época aqui que a gente está lendo de Deuteronômio, já existia Arão, o sacerdote, né? Uhum. E só eles podiam entrar no Santíssimo, só eles podiam entrar no Santo do Santo. Então, só eles, além de fazer a expiação, a penitência lá, eles adoravam ao Senhor. E aí, com a morte de Cristo, todos nós podemos entrar nesse Santo do Santo. E a gente tem que entender que é como a Neide falou, isso aqui é um alimento. A gente está se alimentando. Ir para a igreja é a mesma coisa, é um alimento. Mas a intimidade, entrar no Santo do Santo, é o que a gente está lá em Mateus 6. Entra no seu quarto, fecha a porta e busca o Senhor em secreto, que em secreto o Senhor verá. Um dia eu fui falar isso, né, Neide? Deu uma discussão. Então quer dizer que dentro do meu carro Deus não está vendo. Não é isso. É verdade. Não é esse o negócio. O negócio é que você precisa ter um tempo seu com Deus. Um momento onde você vai realmente parar, e isso que a Neide ia falar, e ter um momento particular só você e Deus. O resto é acrescentar, cara. Você tem que estar buscando Deus o dia inteiro. Você está conversando com Ele, louvando, falando com Ele o tempo todo. Mas conscientemente, precisamos entrar no Santo do Santo e adorá-lo. E lá, muitas vezes, também aprender a ficar quieto para que ele fale. Porque muitas vezes a gente chega, Senhor, eu quero, obrigado, faz isso, faz aquilo, amém, em nome de Jesus, levanta e vai embora. Isso não é ter intimidade. Isso é um filho pidão. É uma coisa que a gente tem tratado muito na oração da nossa filha, é agradecer mais e pedir menos. Mas isso leva o quê? Isso é exercício, isso é aumentar nível, isso é buscar intimidade, isso é querer. E isso é algo que, se você for na igreja, muitas vezes você não aprende. Por quê? Porque senão você para de ir na igreja. E o que o senhor está falando aí me veio aqui na mente o seguinte, que quando agimos dessa forma, como que a gente vê que tem sido assim a minha fé, ou tem sido assim a minha intimidade com Deus? Quando eu vivo uma pressão, quando eu passo por um momento difícil, quando o dia mal chega, quando a adversidade acontece, como que eu reajo diante disso? Aí define o meu nível espiritual e minha intimidade com Cristo. Ontem mesmo eu achei muito interessante a palavra que foi pregada ontem na igreja, que o bispo, ele falou sobre a águia e o pardal. Aí ele falou assim, o pardal come qualquer lixo. O pardal, vamos supor, se alimenta de qualquer coisa. A águia não. A águia ela é mais, vamos dizer assim, selecionada, mais apurada. Ela escolhe o alimento. E aí ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. E detalhe, o pardal não aguenta pressão. Vamos supor, quanto mais, se ele subir igual a águia, sobe no voo dele, ele explode. Já a águia não. A águia aguenta pressão. Então, quanto mais ela sobe, melhor ela consegue ver as coisas. Então, quanto mais próximo de Deus, mais eu aguento pressão. Quanto mais eu elevo meu nível de intimidade com Deus, mais eu consigo viver as adversidades, eu consigo enfrentar as lutas do meu trabalho, porque eu estou no alto.
Quem está no alto não se incomoda com as coisas de baixo, vamos dizer assim. Quando eu falo alto, eu estou falando no nível espiritual, né? Então, tipo assim, o que que vão falar de mim, o que que vão deixar de falar, o que que vão pensar, o que vão fazer. Isso não vai mudar o que tem dentro de mim, porque eu estou no alto. Quem está no alto não se contamina, vamos dizer assim, nem se preocupa com quem está embaixo, o nível está diferente. Então, isso é Sim. muito interessante, Comparação né? é top. Comparação top, muito bom. E você sabe o que é interessante? Um dos poucos animais que incomodam a águia, se eu não me engano, posso estar errado no tipo de animal, mas acho que é o urubu. É. Só que a águia ela não faz nada, ela só sobe. Quanto mais ele tenta, ela sobe. Chega uma hora que o campo de batalha é totalmente espiritual, ele não aguenta cair. Ele já não aguenta mais, ele cai. É isso aí. Você que falou uma parábola desde da águia e do corvo, Éder. É, né? Então, eu não sei se é o urubu ou se é o corvo. Pode ser É o o corvo. corvo. Você falou o corvo. E o mais interessante é que quando ela sente a dificuldade, o que ela faz? Quando ela sente que está chegando o período, ela se isola. Mas o isolar dela não significa que eu vou me distanciar porque eu vou morrer, não. Eu vou me renovar. Então, aí entra, se a gente pegar como comparativo, que o Pablo sempre fala isso, para a gente pegar na natureza os códigos, né? Quando ela se isola, é porque ela vai se renovar. Então, quando a gente busca estar no nosso secreto com Deus, é para renovo, fortalecimento. É isso aí. Então é muito bom, né? Vixe, a gente entra aqui no tempo, né, gente? Que o tempo passa. O tempo vai, né? A gente não vê ele indo, né? É, É muito bom, ele é as maravilhoso. coisas de Deus. Deus é maravilhoso, então precisamos realmente. A lição de hoje é obediência e maturidade, né? Precisamos aprender a obedecer ao Senhor. E quando aprendemos a obedecer ao Senhor, isso vai nos dando maturidade espiritual. E para ter a maturidade espiritual, precisamos ter conhecimento. E para ter conhecimento, precisamos ter leituras da Bíblia, estudar a Bíblia, e não fique preso nisso. Vai estudar a história da igreja, vai estudar onde a igreja acertou, onde a igreja errou, vai estudar, porque há tanta discussão vã. Esse dia eu estava ouvindo um cara e ele estava falando sobre mais ou menos o que o Diego falou. Como a igreja, eu vou generalizar, mas a gente sabe que foi a igreja antiga, como ela distorceu a palavra ao ponto de mudar a rota totalmente. Então, hoje nós temos muitos buscando um evangelho puro e muitos que já estão totalmente distorcidos num outro caminho, numa outra visão. Para você ter ideia, se você começar a buscar, hoje tem igrejas que não falam de Cristo, e são igrejas. Então a gente volta lá em Apocalipse, na igreja de Laodiceia, né? Baterei a porta e se deixar eu entrar, eu cearei com vocês. Mas eles não vão deixar entrar, porque Jesus entra para transformar, né? Entra para renovar, Espírito Santo também, né? para fazer tudo. Então, precisamos estar firmados na palavra do Senhor e firmados no Senhor. Fechou, gente? 6h30, 6h35 já. Isso é muito bom. Se deixar, a gente vai embora, mas vamos manter nosso compromisso. Marisa, pode orar para a gente? Você está aí ainda? Tô aqui, sim. Então. A ti rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por esse momento de estudo. Obrigado pelos testemunhos, pelo compartilhamento. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra ela nunca volta vazia. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela sua misericórdia, pela sua bondade renovada. Nos dê sabedoria em tudo que formos fazermos. Que o Senhor entre com seus anjos, Senhor, junto conosco, aonde for, aonde tivermos que ir, porque o Senhor já sabe como será o nosso dia, o que vamos fazer, o que vamos pedir. Então, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Obrigado também pelas pessoas que não puderam entrar e que prepare elas no momento certo, que elas possam chegar, Senhor, para poder ouvir a tua palavra e compartilhar, Senhor. É muito bom. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por esse dia. Nós declaramos um dia abençoado para cada um e que nós sejamos a diferença aonde quer que nós entramos. Em nome de Jesus, amém. Depois dessa oração, a gente finaliza a nossa leitura. Foi muito bom aprender do Senhor. E como a gente, quando está ouvindo a palavra, quando a gente está discutindo sobre a palavra, como o tempo passa. E a gente aprendeu muito sobre obediência, sobre crescimento espiritual,
sobre mudança de rota. Então, que Deus possa realmente abençoar a sua vida e que você entenda que é muito melhor obedecer ao Senhor. E se você gostou, curte, compartilha com alguém, traga mais gente. E se você tiver a fim de participar com a gente ao vivo, fique à vontade. Mande um comentário, me chama no WhatsApp, faça como você achar melhor. Mas esteja com a gente, segunda a sexta, às 5 da manhã, horário aqui do Mato Grosso do Sul. Se você for de outro estado, o horário de São Paulo é às 6. Mas fique à vontade, participe com a gente para que Deus possa usar a sua vida para nos abençoar e que a gente possa também ser bênção na sua vida. Então, que você tenha um ótimo dia, que a sua vida seja excepcional diante da presença do Senhor e que você possa todos os dias buscar e crescer nele.